Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, boa noite. Palmeiras 0, Porto 0. Pra falar a verdade, hoje, pra mim, eu só vou criticar uma coisa do jogo que eu achei que o Palmeiras pecou muito, que foi alguns passes errados, né? E duas coisas. Alguns passes errados e alguns cruzamentos errados. Fora isso, pessoal, vou falar a verdade, né? O Palmeiras hoje bateu de frente com um clube grande da Europa, né? Que é o Porto. Tudo bem que não é o melhor Porto, né? Não é aquele Porto do passado, né? Que era foda. Mas assim, mesmo assim, cara, dá pra falar que o Palmeiras hoje bateu de frente com um grande clube europeu. E saiu barato pro Porto. Porque o Palmeiras hoje, ao meu ver, jogou muita bola, foi pra cima, né, na hora certa, soube sofrer. E por pouco, pessoal, por pouco o Palmeiras não saiu com uma vitória. Faltou muito pouco, velho. Hoje foi foda, meu. De verdade, eu achei que o Palmeiras ia ganhar de pelo menos 1-0. E merecia muito. Vou falar da escalação primeiro. E vou falar da atuação, né, de cada jogador. O que eu achei da atuação de cada jogador. A escalação é o Everton, que pra mim foi muito bem hoje. Tava inspirado. Fez duas boas defesas, duas ou três. Hoje tava muito inspirado, muito seguro. Uma boa partida do Everton. Giai, no começo, tava mais perdido que vegano em churrascaria. Tava sendo aquele Giai que era ruim, né, do passado, mas depois ele melhorou, acordou, né? E melhorou muito. Mas é aquilo, sempre raçudo, né? Isso nunca falta pra ele. Não tem do que reclamar. Gustavo Gomes, um xerifão na zaga, não deixando passar nada. Muito boa partida dele. Cara, hoje eu vibrei muito com cada desarme dele, cada tirada de bola, né? Um verdadeiro xerife na zaga e não é à toa que é ídolo, né? O cara é muito foda. Murilo também uma boa partida, né? Muito boa partida ao lado do Gomes e do Giai. Piquerez, uma partida boa também, ao meu ver. Aníbal Moreno, uma boa partida, meu, também desarmou pra caramba, correu muito, né? Muito raçudo. Eu até achei que ia jogar o Emiliano Martinez, mas o Abel optou pelo Aníbal Moreno. Rios também, uma boa partida do Rios, né? Muito boa. Felipe Anderson, pra mim, uma partida regular. Ele participou, mas não fez grandes coisas. Estevão, pra mim, uma partida, cara, também regular, né? Ele não vai pra cima, ele... Não sei o que acontece, né? Não sei. O Estevão, pra mim, fez uma partida regular. Esperava muito mais dele. Maurício também, uma partida regular, né? E o Vitor Roque, uma partida boa, né? Apesar de ele não ter feito gol, né? Foi uma partida muito boa dele. A luz apagou aqui, pessoal. Vou assim mesmo, tá? E, pessoal, entraram aí o Paulinho, fez uma boa partida o Paulinho, né? Querendo o jogo, né? O Paulinho joga muito, é um baita jogador. Rafael Veiga entrou também muito bem, ao meu ver, né? O Alan também, né? Boa partida dele. O Lopes não mostrou muita coisa, né? E o Lucas Evangelista também não deu tempo de fazer muita coisa.
Uma curiosidade sobre o Lucas Evangelista é que quando o Abel atendeu alguns torcedores, né, lá na concentração, né, do Palmeiras, teve um torcedor que pediu para ele colocar o Lucas Evangelista no final do jogo, que ele previu que ele ia fazer o gol. E o Abel acreditou nisso, né? Não é à toa que colocou, né, o Lucas Evangelista aí, né? Mas não foi dessa vez, né, pessoal? Infelizmente. Pessoal, sobre o jogo, foi um jogo muito complicado, né? Eu sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O foi até equilibrado, né? O Palmeiras no começo atacou bem, né? Perdeu oportunidades, né? Que nem o Vitor Roque perdeu um gol na cara, né? Não sei o que aconteceu, que ele nem conseguiu bater pro gol, né? Teve uma saída de bola do Porto errada, que o Estevão quase marcou, velho. Ele bateu, a bola passou muito perto do gol, né? Por pouco, né? Teve um lance que o Rios deu um baita passe pro Estevão. O Estevão carregou, né? Foi pra cima do zagueiro. E na hora que ele bateu, o zagueiro colocou o pé e cortou a bola. Bem na hora, né? O Everton, como eu falei, estava inspirado. Fez boas defesas, né? Muito seguro no gol. E o Palmeiras teve oportunidade, né? Infelizmente, não marcou o gol. E o Palmeiras, foi um jogo que o Palmeiras fez muitas faltas, né? Até falei com meu pai, né, que toda hora você via um jogador do Porto caído no chão. Foi um jogo muito pegado, né? Um jogo equilibrado. Mas se você for ver o jogo todo, ao meu ver, o Palmeiras foi melhor, né? Porque teve mais chances, né? Por isso. E infelizmente não fez o gol. No segundo tempo, teve uma bola que no escanteio que o Murilo cabeceou na trave, cara. Quase, por pouco. E aí, no final do jogo, o Porto deu uma retrancada. O Palmeiras foi pra cima, né? Com o Paulinho, com o Alan, com o Vitor Roque, né? O Palmeiras foi pra cima e infelizmente não conseguimos aí fazer o gol, né? Pra mim faltou só o gol, né? Porque o Palmeiras foi melhor. Teve até um lance que no final do primeiro tempo, o Palmeiras quase fez o gol, cara. É inacreditável como esse gol não saiu, velho. O, o Maurício bateu, o goleiro. O Vitor Roque, na verdade, jogou a bola pra área, né? Rasteira. O Maurício bateu, o goleiro pegou. Aí a bola sobrou pro Richard Rios. Ele cortou o zagueiro, deixou o zagueiro no chão e bateu o zagueiro do Porto, tirou, meu. Bem na hora, com o pé. Né? Nessa hora eu achei inacreditável o gol não sair. Até falei com meu pai que a bola não ia entrar nem a pau. Pô, foi foda, velho. Foi foda. Sobre as estatísticas, pessoal, o Palmeiras deu 17 chutes, o Porto deu 11. No gol, o Palmeiras deu 5, o Porto deu 3. Posse de bola, 56% para o Palmeiras e 44% para o Porto. 398 passes do Palmeiras contra 330 do Porto. E como eu falei, foi um jogo muito faltoso, né? 20 faltas o Palmeiras fez e o Porto fez 12 faltas. Né? Então, é isso, pessoal, né? Esse pós-jogo aqui é zero crítica, né? Eu vou exaltar o Palmeiras. Claro que o resultado não foi bom, né? Saiu barato pro Porto. Mas é melhor empatar, né, do que perder, né? Se o Palmeiras perdesse pro Porto, aí ia ser foda, de verdade, né? O futebol, assim, se tem justiça no futebol, o certo era o Palmeiras pelo menos não perder. Porque o Palmeiras foi muito superior ao Porto.
Muito não, né? Um pouco superior, né? Teve as melhores oportunidades. Teve 4 jogos hoje, eu vi os 4. Né? O Bayern goleou o Auckland City por 10-0. Meu pai amado. E aí teve o PSG meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Teve Palmeiras e Porto 0-0. E teve também agora há pouco, Botafogo 2 contra Seattle Sounders 1, né? 4 jogos muito bons de se ver. E que bom que no grupo do Palmeiras o Inter Miami e o Al Ahly também empataram, né? Então, os jogos do nosso grupo 0-0, os 2 jogos. Então é isso, pessoal, né? O Abel até mexeu bem hoje, né? Ele mexeu, foi ofensivo, né? Colocando o Alan, e o Paulinho e o Veiga, né? Não tem do que reclamar, nem do Abel, nem dos jogadores. Hoje não faltou raça, não faltou dedicação, né? Como eu falei, a única crítica é alguns erros de passes e alguns cruzamentos, né? Que o Palmeiras peca muito. Mas fora isso, velho, de boa, né? E no final do jogo, os jogadores do Palmeiras ficaram meio assim, né? Com um semblante meio... Não cabisbaixo, mas meio assim, né? Tipo... porque eles sabiam que o Palmeiras merecia a vitória. O Palmeiras foi bem melhor. Então é isso, pessoal, né? Pelo lado do Porto, né? O Samu, centroavante, deu um trabalhinho, né? E o Rodrigo Mora também, né? Um moleque muito liso. Deu trabalho ali pro Giai e para outros jogadores de defesa do Palmeiras. Então é isso, pessoal, né? Seguimos, né? Agora vamos pegar o Inter Miami do Lionel Messi. E agora temos que vencer. Agora é vencer e eu acredito que o Palmeiras, se manter esse futebol aí que jogou, pode ganhar sim do Inter Miami e do Al Ahly também, né? E é isso, seguimos, né? Tô confiante. O Palmeiras foi muito bem. Gostei muito da partida, né? Poxa, fiquei ali no final da partida muito ansioso, né, pro gol sair, mas infelizmente não deu certo. Mas é isso, seguimos, estamos junto aí. Pessoal, dê o like, compartilha aí o canal para me ajudar. Desculpa aí pela luz aqui, apagou, né? E é isso, tamo junto. Avante palestra, seguimos. Vamos Palmeiras, tamo junto.